Fala pessoal, hoje eu estou trazendo um vídeo para vocês um pouco diferente, com alguns objetos aqui compondo a minha mesa. Esse vídeo ele tem como objetivo falar um pouquinho de uma data específica que acontece aqui no estado de São Paulo, que é um feriado aqui do estado de São Paulo, e contar um pouquinho para vocês de história e um pouquinho sobre o que essa história impactou na numismática brasileira. Bom, o assunto que eu vou abordar hoje com vocês é a Revolução Constitucionalista, mais conhecida também como Revolução de 32. Foi uma revolução de uma guerra civil, uma revolução que aconteceu dentro de uma guerra civil entre o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais, principalmente. Esse é um assunto que ele é tratado bastante ali na escola, porque foi uma guerra civil, literalmente. Dois estados se enfrentaram, dois poderes militares se enfrentaram com um confronto armado, com armas, munição, com bombas, e isso trouxe mortes. Então foi um episódio bastante marcante na história do Brasil. A Revolução Constitucionalista ela começou a partir do governo de Getúlio Vargas, que estava no atual governo do Brasil. Era para ter sido um governo provisório, mas ele já estava ali por bastante tempo no governo, e as decisões que ele vinha tomando acabavam enfraquecendo o estado de São Paulo. Como? Enfraquecia financeiramente, enfraquecia o mercado de trabalho e, consequentemente, a população de São Paulo ficava insatisfeita. E o que isso levou o estado de São Paulo a fazer? O estado de São Paulo passou a militarizar a sua população, ela passou a armar a população para que pudessem confrontar o estado de Minas Gerais, as tropas que eram fiéis a Getúlio Vargas. Então esse confronto ele acontecia muito pelas regiões aqui que fazem divisa São Paulo com Minas Gerais. E nós aqui do Caravelas Coleções estamos localizados na cidade de Mogi Guaçu. A cidade de Mogi Guaçu faz parte dessa região próxima aí que faz divisa com Minas Gerais. Aqui próximo de Mogi Guaçu, faz divisa com Mogi Guaçu, nós temos a cidade de Itapira. Itapira teve um lugar, teve vários lugares, mas um lugar especificamente em que teve uma batalha que foi travada ali. Então, muitas pessoas aqui da cidade que passeiam por lá, historiadores que vão pesquisar por lá, detectoristas que fazem buscas pela região, todas essas pessoas já encontraram algum tipo de artefato que é oriundo desses conflitos, que tem como origem aí esses conflitos. Por exemplo, aqui na minha mesa eu tenho algumas cápsulas de munição. Essas cápsulas elas foram emprestadas por um amigo nosso, colecionador, historiador, que fez pesquisas pela região, fez algumas caminhadas pela região e encontrou algum desses objetos. Então aqui tem vários tipos de cápsula, tem até cápsulas que estão numa espécie de base para guardar as cápsulas. O que é muito legal, é algo histórico, é algo antigo e que eles encontraram aqui na nossa região. Também encontraram alguns broches que têm a ver com a Revolução de 32. Esses broches, esse é um broche que tem algumas cápsulas de munição, broche com a bandeira de São Paulo, broche que fala por São Paulo livre. Então, assim, são vários objetos que têm relação direta com a história e que para nós aqui da nossa região, a gente acaba tendo muito interesse por isso, por fazer parte da história da nossa região, da história da cidade aqui, da região onde nós vivemos. Além desses artefatos, nós temos também aqui um curioso míssil, bala de canhão, uma peça que ela é muito interessante porque ela é muito pesada, é uma peça de ferro, de um metal bem pesado, e eu imagino que isso seja uma bala de canhão, né? Então você imagina o nível que chegou a guerra, né? Imagina o nível que chegou esse conflito para ali na região ter sido encontrado uma bala de canhão, e que não é pequena. Olha o tamanho da bala comparado com a minha mão, comparado comigo, é uma peça bastante impressionante. Outro objeto muito legal que esses amigos nossos, colecionadores e historiadores, trouxeram é um cantil de água. Esse cantil está todo sujo de terra, inclusive.
Ele provavelmente estava enterrado aqui na nossa região e eles trouxeram aqui para a gente prestigiar e mostrar para vocês no vídeo. Além desses artefatos muito interessantes, muito legais que a gente pode estudar aqui, nós também recebemos de um outro amigo nosso, colecionador, historiador, algumas cédulas pró-revolução. Essas cédulas elas foram produzidas para enfrentar a crise que acabou se gerando naquele momento por conta de algumas decisões tomadas por Getúlio Vargas que tinham como objetivo enfraquecer o estado de São Paulo. Essa decisão, especificamente, foi de fechar as agências bancárias do estado de São Paulo, as agências federais no estado de São Paulo, e, consequentemente, as pessoas não tinham acesso ao dinheiro. Por essa razão, foi impresso um dinheiro provisório para que fosse usado, pelo menos durante essa fase de conflito, e esse dinheiro se chama bônus pró-revolução. Nós, colecionadores, acabamos chamando de cédulas bônus ou cédulas da Revolução de 32, fica mais um nome popular ali, e elas são muito interessantes porque elas trazem nas suas estampas alguns bandeirantes, né, que abriram caminhos aqui pelo estado de São Paulo. Então, essa aqui é a primeira cédula bônus que eu vou mostrar para vocês, é uma cédula de R$5.000. Aqui no verso dela está escrito bônus pró-revolução, pró-constituição, perdão. É uma cédula que está escrita na parte da frente, Tesouro do Estado de São Paulo, que ela foi impressa aqui no Estado de São Paulo, para o Estado de São Paulo. E ela tem todos os elementos de uma cédula normal. Tem número de série, tem uma chancela, tem a denominação de valor, tem um personagem. Então é uma cédula como outra normal. Só que essa cédula ela foi feita para substituir provisoriamente a falta de dinheiro que existiu ali no momento. Essa aqui é uma outra cédula, uma cédula de R$10.000. Ela também é uma cédula que tem bandeirante, chancela, número de série, e essa é de maior valor, R$100.000. E aí, até quando essas cédulas começaram a ser produzidas, pouco tempo depois começou a existir falsificação. Então, imagina, foi criado esse dinheiro provisoriamente, a pedido do governador do estado de São Paulo, e logo depois algumas pessoas começaram a fabricar esse dinheiro falso. Isso são relatos que nós temos na história, em que eu acho bastante interessante para vocês verem que falsificação de dinheiro, esses problemas com relação ao sistema financeiro, eles não são algo que acontecem hoje ou que são episódios isolados. Isso é algo que durante a história aconteceu, a história aqui do país principalmente aconteceu, nós tivemos esses acontecimentos. E eu acho muito interessante isso, porque às vezes a gente não tem dimensão de como as coisas elas aconteceram durante a nossa história. E aqui essas cédulas, esses artefatos, essas cédulas, tudo isso nos conta a história do que aconteceu no Brasil. Bom, essa é uma história que tem muitos detalhes, tem muitas coisas que poderiam ser investigadas, abordadas aqui nesse vídeo, mas eu não sou historiador, eu sou apenas uma pessoa que admira muito a história. E aí, conversando com esses amigos colecionadores, historiadores que nós temos aqui na nossa região, nós decidimos fazer essa colaboração de todos aqui, uma força de um pouquinho de cada um, para que a gente pudesse mostrar para vocês alguns objetos, algumas curiosidades que esse evento que aconteceu aqui na nossa região, ele nos proporciona. Então, trouxe aqui para vocês esses artefatos, para vocês conhecerem um pouquinho do que a nossa região ela conta de história. Trouxe também para vocês essas cédulas, para contar para vocês um pouquinho como aconteceu desse dinheiro existir e como isso faz parte da história do Brasil e da história numismática também brasileira. E se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse tipo de assunto, dessa história, eu convido vocês a virem, se possível, aqui na nossa região para conhecer o museu, para conhecer a cidade de Itapira, para conhecer a cidade de Mojimirim, Mogi Guaçu. Todas essas cidades têm algum ponto
que teve parte ali da história da Revolução de 32. Nós temos aqui na nossa região um bunker, nós temos aqui o Morro do Gravi, que foi um morro onde teve um conflito entre Minas e São Paulo. Então é uma região muito rica historicamente. Nós temos pessoas aqui que são especialistas nesse assunto e que vão com certeza te explicar muito bem sobre o que aconteceu naquela época. E convido vocês também a visitarem a Sociedade Numismática Brasileira. A Sociedade Numismática, ela tem um acervo de cédulas, moedas, medalhas, vários objetos, acho que tem outros tipos de metais. Todos esses materiais são materiais que fazem parte da história da Revolução de 32. Então, se você gostou desse conteúdo, se você gostou dessa história, se você tem interesse em se aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto, você tem aí um acervo gigantesco para que você possa fazer a sua investigação e aprender um pouquinho mais sobre esse episódio da história do Brasil. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha, curte, deixa um comentário. Espero te ver no próximo vídeo e espero que você continue nos acompanhando, pois tem muito conteúdo aí pra frente que a gente vai trazer para você aqui no canal do Caravelas Coleções. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!